E aí galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo porque eu li um artigo por causa da faculdade, eu achei muito interessante e eu queria passar para vocês essa história. Só que aí eu peguei e tava fazendo esse vídeo aqui, eu tentei gravar umas vezes antes, né? Mas se vocês quiserem ler esse artigo na íntegra, eu vou deixar aqui na descrição. Mas como que, tipo, eu poderia ler o artigo, só que eu acho que ia ficar uma coisa meio chata para vocês e a maior parte das pessoas não iam querer assistir o vídeo inteiro porque ia ficar um negócio meio maçante. Mas é uma história muito interessante. Tipo, eu vou contar bem resumidamente mesmo. E não vai para vocês, tipo, conseguirem entender a ideia e não ser um negócio chato. Então, essa história que eu vou contar é sobre um falcão. Um falcão é tipo muito parecido com uma águia, um gavião. É chamado de Falcão de Maurício, porque ele ficava nas Ilhas Maurício. Eu vou deixar uma foto dele aqui para vocês verem como que ele é e o local onde ele habita. Então, esse falcão, ele ele foi uma das espécies que quase entrou em extinção e por isso é essa história, que é uma história de que foi um estudo em volta desse falcão que fez com que ele passasse a ser que ele deixasse de ser uma espécie quase extinta para uma espécie que tem um número considerável de indivíduos. Esse animal ele começou a quase entrar em extinção e ele habitava três ilhas perto, três ilhas perto. Aí duas dessas ilhas ela parou de ter essa espécie por causa que foram introduzidos dois indivíduos. E esses dois indivíduos eles eram predadores voraz dos ovos desse falcão e acabou diminuindo muito a quantidade de indivíduos que tinha lá. Tanto por causa de caça, por causa da introdução dessas espécies exóticas, por causa de um produto chamado DDT. Aí ele pegava, deixava os ovos como que eu posso dizer? Ele deixava a casca dos ovos mais maleáveis, assim, e elas quebravam fácil. E isso aconteceu, quase entrou em extinção a águia americana. Foi um dos motivos com que eles se conscientizaram e fizeram essa restrição, que não pode mais usar esse DDT. E isso aconteceu com o falcão de Marício. Ela prejudicava os ovos e assim foi diminuindo tanto que chegou uma época que tinha apenas 7 indivíduos dessa espécie. Aí teve uma organização que ela entrou para preservar esses animais. Só que ela começou a ver que não estava tendo resultado e estava tendo mais gastos, e alguns biólogos eles começaram a falar tipo coisas do tipo a gente está gastando muito para uma espécie que tem apenas 7 indivíduos. É muito mais fácil a gente deixá-la seguir o rumo dela e entrar em extinção e a gente buscar proteger outras espécies que tenham uma maior chance de sucesso. Aí, beleza. Aí eles pegaram, fizeram isso e tinha um prazo. Eles pegaram e falaram assim: realmente, a gente está gastando muito e provavelmente essa espécie vai entrar em extinção. Aí eles mandaram, se eu não me engano, eles mandaram 3 indivíduos para um cara chamado Carl Jones. 3 indivíduos. E um deles morreu. Aí sobraram só 2 indivíduos. Desses 2 indivíduos, um macho e uma fêmea, esse cara, ele era um amante por aves e espécies em geral, e ele criava algumas águias, gaviões, assim, na sua casa. Aí esses 2 indivíduos foram mandados para sua casa e ele começou a burlar a organização que fazia a conservação, para ele conseguir mais tempo, para ele tentar recuperar essas espécies. Aí o que ele estava fazendo? Ele pegou, tentou de tudo quanto é forma. Ele conciliou o amor que ele tinha pelas espécies e também estudo e conhecimento. Ele pegou, colocou, fez ninhos para essa espécie em locais muito altos
para que os predadores não conseguissem chegar lá com tanta facilidade. Todas as vezes ele ia lá, colocava alimento para que essas espécies não morressem por fome. Se ela ficasse com fome, ela não conseguisse caçar, não se adaptasse naquele local. Aí todos os dias ele ia lá, alimentava aquelas espécies, ele ia lá e alimentava. Aí chegou um momento que aquela fêmea ela começou a postar os ovos. Só que ele é muito inteligente, ele sabia que ao ele retirar o ovo de lá, no dia seguinte, a mãe, tipo, o falcão, por estar meio frustrado por ter perdido aquele ovo, ele iria postar um novo ovo. Aí ele começou a fazer isso, aí começou a dar certo. Aí tipo, depois de um tempo, ele começou a conseguir criar tipo, começou a nascer os filhotes. Aí começou a nascer os filhotes, só que esses filhotes, algum deles, tinham problemas com isso do caso do DDT, que eles já estavam, causou algumas alterações genéticas que os ovos deles eram frágeis. Então ele começou a fazer a seleção genética desses indivíduos e fazendo melhoramento e tal, e conseguiu a ponto de começar a reproduzir. Só que essas espécies esses indivíduos que ele começou a reproduzir lá, começou a dar filhotes. Só que esses filhotes, porque nunca viveram na natureza, eles não conseguiam chocar esses ovos. Eles mesmos não conseguiam, por exemplo, sentar no ovo, aquecer ele para o filhote nascer. Eles não sabiam disso. Então ele pegou outro tipo de gavião, colocou esse gavião para chocar o ovo do falcão, que aí pegou animais experientes e colocou lá. Olha que loucura. Para essas fêmeas do plantel novo dele ganhar experiência, ele pegou os ovos do falcão, eles pegaram os ovos do gavião e colocaram para as fêmeas chocarem. Então, ele fez assim. Ele pegou uma fêmea de gavião, um macho, gavião experiente, chocou os ovos do falcão. E os falcões, para ganharem experiência, chocou os ovos do gavião. Assim, dessa forma, com o tempo, aquele falcão de Maurício que estava em cativeiro, ele ganha experiência e assim ele consegue produzir os seus filhotes em natureza sem precisar da ajuda desse cara. Então, com o passar de um tempo, esse cara começou a ficar muito conhecido por estar conseguindo procriar essa espécie, mesmo sendo em cativeiro. O que antes ela era uma espécie que as pessoas iam para essas ilhas para visitar, porque era a espécie mais rara que existia no mundo naquela época, agora as pessoas iam lá porque virou um caso muito simbólico, porque o amor, o estudo e muita dedicação fez com que uma espécie que tinha 7 indivíduos passou a ter cerca de uns 900. E elas começaram a se procriar, começaram a se desenvolver, e tanto que ele conseguiu reintroduzir essas espécies nas 3 ilhas novamente. Então, isso foi uma história que eu li, achei incrível, tipo assim, porque a gente acaba pensando assim, por que eu vou pensar em conservação, se eu vou tentar conservar, sendo que o rumo natural de qualquer espécie é a extinção. Então, tipo, porque a gente causa, a gente também tem que ter a consciência que a gente tem que tentar conservar ao máximo. E essa história mostra que a dedicação desse cara fez com que ele conseguisse salvar uma espécie da extinção. Muito resumidamente, essa história deve ter umas 10 páginas, eu acho. Então eu fiz o básico para vocês conseguirem entender a importância da conservação. E eu espero que vocês tenham gostado. Mais para frente eu vou fazer outros vídeos sobre outras coisas. Se vocês quiserem ler essa história na íntegra mesmo, tá na descrição. Então, se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, comenta. Eu vou deixar o meu perfil de aves, que eu tiro foto de aves aqui.
aqui. Me sigam lá, deixa o like nas fotos, se vocês gostarem. Se inscrevam no canal, deixe seu like, comenta se você quiser, mostre para algum amigo. E é isso. Até o próximo vídeo. É nóis.